Graça e paz, povo de Deus. É com muito prazer que venho neste momento trazer uma palavra para a sua reflexão. Estamos vivendo momentos lamentáveis. Podemos dizer que algumas pessoas se encontram no fundo do poço. Alguns pensam que não tem uma saída. Mas a palavra ao teu coração nesta noite tão maravilhosa que Deus nos concede, uma palavra de esperança. Eu venho dizer para você em alto e bom som: há uma janela de oportunidade em meio a esta crise. Toda crise, ela traz consigo oportunidades. E não é diferente essa que nós estamos enfrentando. Eu acredito que haverá um realinhamento sem precedentes na história depois que tudo isso passar. É bem verdade que algumas pessoas estão revendo os seus princípios, estão mudando a rota de suas vidas. Eu quero lhe convidar, meu amigo, para que tão somente neste momento você possa refletir um texto que Deus tem ministrado ao meu coração, que se encontra lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 15, o versículo 14. A Bíblia diz que depois de gastar tudo que tinha, o filho pródigo teve que passar por um momento de crise. Houve fome na terra em que ele estava. Diante desta fome, seus amigos o abandonaram. Ele se viu cercado por uma situação que talvez ele nunca enfrentou em sua vida. Você conhece a história que estou narrando. Você sabe que esse filho que agora não tinha o que comer e desejava comer o que os porcos comiam, é o mesmo filho que sempre teve fartura na casa do seu pai, mas pediu a parte da sua herança e gastou ela com meretrizes, com prostitutas, se embriagando em jogos de azar. A Bíblia diz que em pecados, fazendo desejos da sua carne, fazendo tudo aquilo que ele desejava em seu coração. Mas a Bíblia diz que em um determinado momento aquele jovem, ele é chocado por uma dura realidade e ele precisa rever os seus princípios. Ele precisa voltar à sua base. E o que eu quero dizer para você tão somente nesse momento, meu amigo, é que talvez o que nós estamos passando, o que nós estamos enfrentando, fará com que você olhe para trás e veja que muitas coisas precisam mudar. Certa vez eu vi uma narrativa de uma história de dois meliantes que decidiram invadir uma loja de eletrodoméstico. Eles invadiram aquela loja. Mas é interessante que no dia seguinte, quando o gerente da loja chegou, ele percebeu que a loja tinha sido invadida. Então ele decidiu fazer um levantamento para ver o que tinha sido levado. Mas nada foi levado. Então ele mandou reparar o buraco que tinha no teto por onde os assaltantes tinham entrado e abriu a loja para o público e começou a vender os eletrodomésticos daquela loja. Mas é bem verdade que muitas pessoas começaram a chegar e comprar aqueles eletrodomésticos. E então o gerente daquela loja se perguntou: o que é que está acontecendo? Será que alguma coisa aconteceu? Porque as pessoas estão comprando como nunca compraram. A loja está lotada. Mas por que aquilo estava acontecendo? Porque aqueles rapazes que invadiram aquela loja na noite anterior, eles decidiram fazer uma pequena brincadeira. Eles disseram: nós não vamos levar nada, mas nós iremos inverter os valores dos eletrodomésticos. O valor que outrora tinha num liquidificador, eles colocaram em uma geladeira. E o valor que tinha uma geladeira, eles colocaram em um liquidificador.
O valor que tinha em uma batedeira, eles colocaram em um fogão. E o valor que tinha em um fogão, eles colocaram em uma batedeira. Então as pessoas estavam levando uma geladeira, um fogão, a preço de banana, né? Então, muitas pessoas estavam comprando. E quando aquele gerente descobriu o que estava acontecendo, a perca já tinha sido muito grande. E a verdade é que muitas pessoas estão tendo a oportunidade de contemplar uma janela em meio a esta crise. Porque estão tendo a oportunidade de rever os seus conceitos, de rever os seus princípios, de analisar, de refletir sobre os seus caminhos. E com isso, seguirão um caminho melhor para as suas vidas. Eu tenho a plena convicção que Deus está te dando uma oportunidade. A Bíblia diz que para aquele jovem havia uma oportunidade. Ele lembrou que na casa do seu pai era melhor. Ele lembrou que os empregados do seu pai se alimentavam do melhor. É interessante que o propósito do diabo é inverter os valores. É dizer que o mundo é muito prazeroso, é muito divertido, é muito bom viver e fazer a vontade da carne. Mas a verdade é que existe um preço. Preço esse penoso. Preço esse que nos levará à morte, se não nos arrependermos de tal pecado. E o convite que lhe faço nesta noite é para que tão somente você possa refletir diante de tudo que nós estamos vivendo. Que não é o fim, que é apenas um momento de reflexão. É apenas um momento de realinhamento. De você ver o que verdadeiramente importa. Porque há algum tempo atrás, quem sabe o dinheiro tinha um valor muito alto para você. Quem sabe as tuas posses. Quem sabe o teu emprego. Quem sabe havia muitas coisas que ocupavam um lugar que não era propriamente dele em sua vida. Mas agora você precisa tirar essas coisas que outrora ocupavam o teu tempo, que tinham a tua atenção, que faziam com que você pensasse e refletisse dia e noite, para colocar Deus neste lugar. Lembre-se que o filho voltou para a casa do pai. E o convite que faço a você nesta noite: volte para a casa do pai. Volte para os braços do pai. Não importa o que você fez, não importa o que você praticou, não importa o quão irresponsável você foi, não importa o que você desperdiçou, não. Importa que você agora levante, saia desse chiqueiro que você está vivendo, que você se ponha de pé. E por mais difícil que seja voltar, mas vale a pena. Porque imagine aquele filho, quando saiu da casa do seu pai, ele saiu rico, com muitas posses, com muito ouro, né? Quem sabe muita prata. Mas agora ele volta maltrapilho, quem sabe sujo, com fome, pois a Bíblia diz que ele desejava comer o que os porcos comiam. A crise faz com que nós venhamos tomar atitudes que, se porventura estivéssemos no tempo de fartura, nós não tomaríamos. Talvez aquele jovem não lembrou da casa do seu pai enquanto ele estava se embriagando com seus amigos. Quem sabe ele não lembrou da casa do seu pai quando ele estava na cama com prostitutas. Quem sabe ele não lembrou da casa do seu pai enquanto ele estava satisfazendo a vontade da sua carne. Mas quando tudo acabou, quando o dinheiro acabou, e quando veio uma crise, quando veio a fome, quando houve a necessidade, ele disse: eu quero voltar para a casa do meu pai. Meu amigo, não desperdice essa janela, essa porta que está aberta, essa oportunidade que está sendo concedida a você. Não desperdice essa oportunidade, volta depressa, sabe a palavra para o teu coração. Você que está afastado do caminho, você que não tem mais prazer em meditar na palavra, você que não tem mais prazer em dobrar os seus joelhos e conversar com Deus, você que não é mais amigo de Deus,
Você que se afastou da presença do Senhor, é noite para que você levante e volte. Esse momento é o momento que eu convido você a voltar. Volte depressa. Imagine aquele jovem voltando. Quem sabe as pessoas diziam, mas não é aquele rapaz que saiu da casa do seu pai, que foi irresponsável, que dissipou a sua herança. Não é aquele mesmo rapaz? Muitos podem te apontar e dizer, você não vai conseguir coisa nenhuma, o pai não vai te receber. É sacrifício de tolo, você vai sair, você vai voltar, você vai caminhar, esse percurso tão longo, mas não vai valer a pena, porque o pai não vai te receber. Quem sabe Satanás está dizendo isso para você. O seu lugar é no chiqueiro, o seu lugar é passando necessidade, o seu lugar é na sarjeta, mas não, o seu lugar é na casa do Pai. O seu lugar é na presença do Pai. O seu lugar é assentado ao redor da mesa do Pai. O seu lugar é desfrutando do cuidado, da provisão do seu Pai. Eu convido você a esta reflexão neste momento. Você pode enfrentar toda esta crise, toda esta escassez, esse momento lamentável que nós estamos vivendo, sozinho, se lamentando em um chiqueiro, com muitos porcos, desejando comer o que os porcos comem. Você pode viver como um mendigo, ou você pode engolir o seu orgulho, sabe? Descer do pedestral e reconhecer que você errou. E reconhecer que Satanás inverteu os valores na sua vida. O diabo tem enganado muitas pessoas e quem sabe ele te enganou. Quem sabe ele mentiu para você. Ele disse que seria bom, mas não é bom viver distante de Deus. Há quem diga que o diabo sempre nos oferece um iate, com muitas diversões para nos afastarmos diante de Deus. Mas a verdade é que esse iate é como o Titanic, é um navio, é um barco que vai afundar. Quem sabe na sua primeira viagem, meu amigo, quem sabe o teu barco afundou. Quem sabe hoje você percebe que está sozinho, que não tem ninguém por você. Quem sabe você percebe que você chegou ao fundo do poço. Mas a mensagem para o teu coração nesse momento é que você tão somente perceba que você tem alguém ainda disposto a te ajudar. Que ainda existe uma janela de oportunidade em meio a essa crise. Ainda existe uma porta aberta. Ainda existe um pai amoroso te esperando, olhando para o caminho, esperando que você volte. A Bíblia diz que quando aquele filho pródigo se aproxima da casa do seu pai corre ao seu encontro, abraça-o, beija-o. Então diz, olha, coloque as sandálias no pé dele, coloque a melhor roupa, coloque o anel, restaure-lhe a autoridade, mate um bezerro, vamos fazer uma grande festa, porque esse filho estava perdido e ele foi encontrado. Meu amigo, o Senhor está de prontidão, com os braços abertos para te receber. Ele quer dar uma grande festa. A Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Sabe, meu amigo, você que está sendo alcançado através dessa transmissão, é porque Deus te conduziu para acessar este vídeo. Então somente ser edificado com essa palavra, que essa semente ela possa brotar em teu coração, que você possa perceber que existe uma oportunidade. Algumas pessoas irão viver em pânico neste momento que estamos enfrentando, mas algumas pessoas irão buscar ao Senhor. E quem sabe você é uma dessas pessoas que estava distante, que estava ignorando ao Pai, mas neste momento de necessidade, talvez você esteja voltando aos seus princípios. Talvez você esteja voltando para a casa do Pai, para os braços do Pai. Quem sabe o diabo diz, agora, quando tudo está difícil, agora você volta. Realmente, lamentável é, mas na maioria das vezes nós só voltamos para a casa do Pai, só voltamos para estar na presença do Pai, quando as coisas começam a dar errado, quando a crise vem. É quando nós percebemos que a janela nunca se fechou. É quando nós percebemos que sempre houve uma oportunidade de um novo recomeço.
que sempre houve um Pai de braços abertos para perdoar os nossos erros. Mas não se culpe, meu querido. A Bíblia nos diz: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Um advogado que intercede por você. Um advogado que intercede para que Deus perdoe os seus pecados. Meu amigo, tem alguém que intercede por você. Você não está sozinho. Sabe, o governo está dizendo que vai cuidar de você. É interessante que até alguns dias atrás o governo não cuidava nem dele mesmo. E agora ele deseja cuidar. Admiro o posicionamento, né, dos governantes realmente com as classes mais necessitadas. Mas a verdade é que não conseguirão suprir a necessidade de toda a população. Nós estamos vivendo um momento sem precedentes. Uma crise que assola a humanidade. Muitas das pessoas que estão me acompanhando através dessa transmissão desejariam estar hoje reunido em um lugar para adorar ao Senhor, mas não, agora estão em sua casa. É lamentável o que nós estamos vivendo. Alguns dias atrás eu fiz uma transmissão na igreja e quando estávamos começando a transmissão, uma pessoa, ela chegou e ela queria ficar ali. Eu precisei dizer a ela que não seria possível, porque nós não estávamos com a igreja aberta. E aquilo ali cortou o meu coração. Sabe, aquela pessoa nunca tinha entrado ali, mas no momento de crise, ela entrou e ela disse: pastor, depois que acabar esta quarentena, pastor, eu vou vir aqui para adorar ao Senhor, juntamente com esta igreja. Então, eu quero dizer para você, meu amigo, aonde você está agora, saiba que tem um Deus misericordioso, com a mão estendida, para te acolher, para te ajudar. Existe uma oportunidade, existe uma janela. Sabe, não pense que esta crise ela é tão destrutiva como muitos estão dizendo. Não. Eu não olho para esta crise como algo que vai devastar a humanidade. Eu olho para esta crise como uma oportunidade. Porque a Bíblia está repleta de histórias, de situações que muitos enfrentaram crises existenciais, passaram por necessidade, passaram por fome, por momentos de escassez. E sempre quando houve a crise, sempre quando houve a necessidade, a Bíblia nos diz que houve um realinhamento. Até alguns dias atrás nós estávamos presenciando algo lamentável no Brasil. A profanação. Estavam colocando Deus sendo sujeitado a Satanás ali no carnaval no Rio de Janeiro. Homossexualismo, lesbianismo. Estamos vivendo um tempo que Sodoma e Gomorra é fichinha diante de muitas práticas de hoje. A verdade é que muitos estavam ignorando o fato de existir um Deus que vai julgar, um Deus que vai condenar aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, um Deus que vai chamar todos para prestar conta de tudo que fizeram aqui nessa terra. Mas aí então veio a necessidade, veio a crise, veio essa situação lamentável, veio aí o coronavírus que está assolando a humanidade. E é bem verdade que algumas pessoas estão prostradas. Está havendo um quebrantamento. Algumas pessoas estão temerosas por suas vidas. Estão agora começando a refletir na eternidade. Eu postei há alguns dias um vídeo, você pode acompanhar no meu canal, sobre algumas situações que estão acontecendo no mundo. É lamentável, mas nós estamos presenciando um momento que, se alguém falasse algum tempo atrás que iríamos presenciar, talvez eu e você disséssemos que era mentira. Mas não, nós estamos vivendo isso agora. Estamos passando por um momento lamentável. E quem sabe essa oportunidade será desperdiçada por muitos. O coração de muitos irão endurecer e dirão: onde está Deus?
Onde está Deus que não nos socorre? Onde está Deus que não nos ajuda? Mas a verdade é que o coração de outros vai ser tocado. E quem sabe o teu coração está sendo tocado. Para que você perceba que muita coisa precisa mudar. Para que você perceba que esta crise, ela te concede a oportunidade de ver uma janela aberta. Para olhar para um novo horizonte. Sabe, a Bíblia nos fala sobre uma mulher chamada Noemi. Noemi, ela era casada com Elimeleque. E eles cometeram um erro terrível de sair de Belém para morar nas terras de Moabe. E a Bíblia diz que com este erro, o Elimeleque, o esposo da Noemi, morreu. Os 2 filhos da Noemi morreram também. Malom e o Quilion. E a Bíblia diz que depois de perder tudo, Noemi volta para Belém. E o que ela diz ao voltar para Belém? Eu parti cheia, eu parti próspera, eu estava rica, mas agora estou voltando sem nada. Agora estou voltando sem a minha família. Existem algumas atitudes que nós tomamos que nos leva a direções que sofreremos percas que aos nossos olhos serão irreparáveis. Noemi, ela diz para aquelas pessoas que estão recebendo ela em Belém: não me chame mais de Noemi. Não, eu não sou alegre, não sou aquela Noemi de antes, não. Não me chame daquela Noemi que vocês conheciam. Não acho que eu sou aquela mesma mulher, porque a mão do Senhor está contra mim. Então ela diz: me chame de Mara, me chame de amarga, porque eu estou amargurada. Eu perdi os meus filhos, eu perdi o meu esposo, eu perdi os meus bens. Mas a verdade é que Noemi pensou que ali estava o fim da sua trajetória. Mas a Bíblia nos diz que ali Deus cuidou de Noemi. Ali Deus prosperou o caminho de Noemi. Não deixou o pão faltar na mesa de Noemi. E eu quero dizer para você, meu amigo, talvez a crise que você esteja passando esteja te conduzindo ao desespero. Mas hoje Deus me despertou para trazer esta palavra para o teu coração. Não entre em pânico. Não se desespere. Sente, sabe? Analise as possibilidades. Veja o que você pode fazer. Veja o que você pode realinhar na sua vida. Sabe, eu estou sendo aqui tão somente alguém que está chamando você, convidando você para refletir nas possibilidades que estão diante dos teus olhos. É bem verdade que você vai ter tempo agora, diante do que nós estamos enfrentando, para planejar, para fazer os seus planos de acordo com o propósito de Deus. Você vai ter tempo agora para dedicar-se a buscar ao Senhor, a orar, a meditar na palavra. Você vai ter tempo agora para cuidar da sua família. Você vai ter tempo agora para se importar com o que verdadeiramente tem valor. Então, não se lamente, sabe? Não fique assolado, não entre em pânico por causa desta crise. Saiba que existe uma janela de oportunidade em meio a essa crise. Há algumas pessoas que sairão muito forte desta crise, algumas pessoas que estarão com um sorriso estampado no seu rosto. Haverão algumas pessoas que aproveitarão a oportunidade. Eu costumo sempre dizer que a crise é uma oportunidade disfarçada. Sabe? Ninguém vai te servir nada de mão beijada. Lembre-se que para Davi ser um grande guerreiro, precisou ele lutar contra o gigante. Era uma crise. 40 dias que o gigante dizia: tem homem aí para lutar comigo? Será que tem algum homem aí? Mas as pessoas estavam acovardadas. Quem sabe você está aí acovardado diante dessa situação, com medo, amedrontado, em pânico. Mas Davi, ele disse: quem é esse incircunciso filisteu
E eu digo agora para você, quem é este coronavírus? Para me amedrontar, para me amordaçar, para me impedir de prosseguir. Davi, ele foi à luta. Eu aconselho você a ir à luta. E a luta contra essa necessidade, contra essa pandemia. Eu aconselho você, meu amigo, derrotar esse gigante. Nós não podemos passar a nossa vida sendo amedrontados pelo gigante. A Bíblia diz que quando Davi vai ao campo de batalha, algo acontece. O gigante começa a dizer, você veio fazer o que aqui? Ô menino, não tinha um homem não para lutar comigo não, porque mandaram você, um menino. Muitas pessoas não acreditam no teu potencial, e a própria crise, ela vai querer desmerecer você, vai querer dizer que você não é de nada. Mas eu convido você a neste momento entender que não foi diferente com Davi, que não foi diferente com aquele jovem, aquele filho pródigo, que não foi diferente com a Noemi. Nós sempre iremos escutar palavras que irão nos desencorajar. Você liga hoje a sua televisão, você acessa os meios de comunicação e você é bombardeado por notícias que angustiam a tua alma, que atormentam, que levam você a um pânico. Mas o convite que eu faço a você, para que você perceba que em meio a essa crise existe uma janela de oportunidade, uma janela que vai levar você a se voltar para o Senhor. A Bíblia diz que Davi vê aquele gigante como uma possibilidade de glorificar o nome do Senhor. Ele vai lá, ele derruba o gigante, ele corta a cabeça do gigante e ele torna-se um grande guerreiro. Ei, meu amigo, o que não te destrói te fortalece. Sabe, o que nós estamos vivendo não vai te destruir, vai te fortalecer, vai fazer de você alguém mais forte, alguém mais preparado. Você vai ser mais preparado financeiramente, você vai aprender a administrar suas finanças agora em meio a essa crise. Você vai ser alguém mais temente a Deus, mais compromissado com Ele. Sabe por quê? Nós temos dificuldade de servir ao Senhor, de sermos fiéis a Ele quando tudo está bem. Perceba que quando as coisas estão dando certo, costumamos nos afastar dele. Mas eu nunca vi algo tão útil para a nossa vida como a tempestade, como a crise, como a situação que nós estamos vivendo, porque ela nos conduz a Deus. Nós percebemos que não temos governantes por nós, não temos amigos, não temos familiares. O que nós temos é Deus para nos socorrer, para prover. Lembre-se que Deus cuidou 40 anos. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos diz que Deus cuidou do povo no deserto 40 anos. O povo caminhava no deserto e a Bíblia diz que caía pão do céu para alimentar aquele povo. Sabe, veja os noticiários e você vai ver que o presidente diz: o Brasil não suporta sustentar durante 3 meses as pessoas menos desfavorecidas, não suporta sustentar a economia, não suporta pôr o pão na mesa das pessoas durante 3 meses. Não, nós iremos entrar em um colapso, em uma recessão. Irmão, Deus cuidou do povo 40 anos. A Bíblia diz que quando não tinha um poço para tirar água, Deus fazia brotar água na rocha. Aleluia, glória a Deus. Quando não tinha o que comer, Deus fazia cair pão do céu, maná caía e o povo se alimentava. E você está desesperado por quê? Você acha que Deus vai te desamparar? Você acha que Deus não vai cuidar de você? Ei, quando Deus quer manifestar a sua glória, Deus nos conduz pelo caminho do deserto. Porque é no caminho do deserto que nós temos a oportunidade. É no caminho do deserto que nós temos a oportunidade de contemplar as maravilhas do nosso Deus.
A Bíblia diz que havia uma coluna de fogo, irmãos, que guiava o povo, que cuidava do povo, que protegia o povo durante a noite. E havia uma nuvem que protegia aquele povo durante o dia. Deus tinha um cuidado com aquele povo. Se você começar a ler a Bíblia, você vai entender que Deus nunca desamparou, nunca abandonou os seus no momento de crise. A Bíblia diz que quando as pessoas não tinham o que comer, Deus conduziu Elias para a beira de um riacho, e naquele riacho, Deus cuidou de Elias. Deus fez com que corvos trouxessem pão e alimentassem o Elias. Elias bebia daquela água do riacho. Deus mandou ele para a casa da viúva, a viúva cuidou dele. Será que no momento de crise uma viúva pode prover para a vida de um profeta? A Bíblia diz que ela estava ali a ponto de fazer a sua última refeição. Ela também estava na crise, mas Deus multiplicou as bênçãos na vida dela e ela abençoou Elias. Eu quero dizer para você que você não vai ficar desamparado. Eu quero dizer para você que você vai ter a ajuda do Todo-Poderoso, que Deus não vai desamparar você, que Deus vai cuidar de você. Volte-se tão somente para Ele. Sabe, a Bíblia diz que o filho pródigo é muito bem recebido, é muito bem acolhido. Podia haver uma crise naquele país, podia haver falta de pão em muitos outros lugares, mas na casa do pai daquele rapaz não havia necessidade. E na casa de Deus nunca vai haver necessidade. Na presença de Deus nunca vai haver necessidade. Sempre vai haver a provisão. Sempre vai haver o cuidado. Porque se Deus cuida dos passarinhos, se Deus alimenta eles todos os dias, e você não vê os passarinhos trabalhando, mas eles comem todos os dias porque Deus o alimenta. Se Deus porventura cuida e veste as flores, quão belas são as flores, e elas não costuram. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma delas. É bem verdade que Deus vai cuidar de você. Então a Bíblia diz, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir amanhã, porque Deus cuidará de você. Basta cada dia o seu mal. Sabe, busque o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas Deus acrescentará em sua vida. Então saia do fundo do poço. Se até hoje você ficou aí se lamentando no fundo desse poço, se até hoje você ficou aí olhando para um lado, olhando para o outro e não encontrando uma saída, perceba nesta noite que há uma janela, que há uma oportunidade em meio a essa crise. E esta oportunidade é se voltar para Deus. Volte-se para Ele, porque Ele não desamparou você. Ele está cuidando dos mínimos detalhes da sua vida. Sabe, eu posso lhe dizer com toda sinceridade que a melhor coisa que nós podemos ter é a companhia do nosso Deus ao nosso lado. Abraão abriu mão de tudo. Saiu da casa do seu pai, do meio da sua parentela, e foi para o deserto, porque ele sabia que ao lado dele havia o provedor. Então, meu amigo, eu quero dizer para você tão somente, ao teu lado tem o provedor, ao teu lado tem a provisão, tem o cuidado, tem o suprimento. A Bíblia diz, Deus suprirá todas as nossas necessidades. Então volte para Deus. Não ande como filho pródigo, sofrendo, perdido, desorientado, sem perspectiva alguma, em pânico, se lamentando, tentando encontrar uma saída enquanto você tem uma saída. A Bíblia diz, e ele lembrou-se. Eu quero que você se lembre. Quero que você tão somente atente para o que eu estou lhe dizendo. Lembre-se que você tem um Deus maravilhoso, que está tão somente esperando que você dobre os seus joelhos e peça a Ele. Diga, Senhor, eu estou precisando. Me ajude. Faça provisão. Ele está esperando você tão somente se prostrar diante dEle, para que Ele responda a sua oração. Por esses dias, eu vi algo muito interessante que o nosso querido pastor Max Lucado, ele escreveu. É bem verdade que as nossas orações,
são tão somente para entender que Deus já cuidou das nossas necessidades. Imagine um jovem que procura o seu pai para dizer: pai, eu fui à universidade, eu vi quanto era a mensalidade, eu queria pedir ao Senhor que me ajudasse a pagar essa mensalidade. Imagine o pai abraçando aquele jovem dizendo: filho, quando você nasceu, eu comecei a poupar, porque eu sabia que você ia crescer, ia cursar uma universidade, então eu comecei a poupar para pagar a sua universidade. Então não se preocupe, descanse, meu filho, porque eu já tenho o suficiente para suprir a sua necessidade. Aquele rapaz poderia estar preocupado com o fato de a universidade ser muito cara e ele não ter como pagar. Mas o seu pai já tinha suprido a sua necessidade. E ele nem sequer sabia. Mas quando ele pede ao pai, ele entende que o pai tinha cuidado das suas necessidades quando ele nasceu. Então eu quero dizer para você que Deus sempre está um passo à frente. Um passo à frente da crise. Ele sempre está um passo à frente da tempestade. Lembre de quando os discípulos estavam em meio àquela tempestade. O barco estava sendo açoitado pelas ondas impetuosas. E a Bíblia diz que vinha Jesus andando sobre as águas. Aleluia. Talvez você diga: ele não está se importando com o que eu estou passando. Eu vou perecer. Vai não, irmão. Vai não. A Bíblia diz que ele veio andando sobre as águas. Será que você pode perceber que ele está andando sobre as águas? Que ele está indo ao teu encontro? Que ele está tocando no teu coração agora neste momento? E ele está acalmando a tempestade, está repreendendo o vento, está repreendendo as ondas. Você vai desfrutar de uma grande bonança. Sabe, eu gostaria que você lembrasse do que aconteceu com o povo hebreu, quando Ramã decidiu fazer um decreto para aniquilar todos os judeus. A Bíblia diz que Deus já tinha providenciado e colocado Ester como mulher do rei. E quando Amã pensou que os seus planos dariam certo, Deus já tinha dado um passo à frente dele. Ele pensou que era influente no reino. Ele pensou que conseguiria exterminar o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que havia uma rainha que intercedeu pelo seu povo. Eu quero dizer para você que Deus não está um passo atrás do que nós estamos enfrentando. Não, Ele está sempre um passo à frente. Ele está sempre preparado. Sabe, não faltou recursos no banco do Senhor. Não faltou recurso em seu tesouro para suprir a necessidade dos seus servos. Sabe o que é que está faltando? São os seus servos entenderem que não precisam estar no chiqueiro de porcos, desejando comer o que os porcos comem. Seus servos precisam entender que é necessário voltar para a casa do seu pai. Eu quero deixar essa mensagem para o teu coração. Então somente orar por você neste momento e pedir a Deus que possa fazer essa semente de esperança brotar e que possa gerar muitos frutos, que você possa levantar como aquele filho pródigo. E por mais que o caminho seja difícil, por mais que você lembre que você passou por ele uma vez, você passou e era próspero, tinha de tudo, mas agora você vai voltar sem nada, vai voltar com fome, envergonhado. Por mais difícil que isso seja, volte. Não deixe Satanás dizer para você, você não merece. Não deixe Satanás dizer para você que o teu pai não vai te receber. Volte. É hora de voltar. Pai, aonde estiver alguém que se distanciou do caminho, que se afastou de ti, Pai, eu peço a ti tão somente, abra os seus olhos para que esta pessoa perceba que é uma janela de oportunidade em meio a essa crise. Que se porventura nada disso tivesse acontecido, Pai, talvez os seus olhos não fossem abertos. Talvez ele não contemplasse a oportunidade que está diante dele, Pai. Mas, Senhor, eu peço a Ti que ele perceba a situação lamentável, vergonhosa que ele se encontra,
no chiqueiro de porcos, Senhor, passando por necessidade, vendo o que o mundo está enfrentando, Pai, que esta pessoa possa se voltar para Ti e tem em Teus braços o cuidado, a provisão necessária para superar toda esta adversidade. É assim que eu te peço, Pai, e já te agradeço porque assim o Senhor fará com cada um que está nos acompanhando através dessa transmissão. Em nome de Jesus, amém. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou através dessa transmissão, que Deus abençoe a tua vida, que você possa curtir a nossa página lá no Facebook, Igreja Batista Getsemane. Curte a nossa página lá, seja abençoado pelo conteúdo que é postado, que Deus possa edificar a tua vida através das mensagens, dos louvores que ali são postados naquela página. Quero convidar você também para se inscrever. Vai lá no YouTube, temos mensagens maravilhosas que falarão ao teu coração ali no YouTube, Diego Messias. Vai lá, se inscreve lá no YouTube. Eu acredito que você vai ser muito edificado com as mensagens que tem ali naquele canal, Diego Messias. Também eu convido você a nos seguir, a me seguir lá no Instagram. Vai lá, PR Diego Messias, Pastor Diego Messias. Então, nos segue lá no Instagram. Você pode ser edificado também através de todas as nossas redes sociais. Compartilha esta live para que outras pessoas possam ser alcançadas e edificadas por esta palavra. Que Deus continue abençoando a sua vida. Desde já um grande abraço para todos aqueles que nos acompanharam. Estamos chegando ao final desta live, mas eu peço a você que tão somente deixe que essa semente floresça em seu coração. Fale com Deus e Ele vai te ajudar nesse momento difícil, vai mostrar a você que há uma janela, há uma oportunidade em meio a essa crise. Amém? Que Deus continue te abençoando. Logo mais nós estaremos fazendo outras transmissões para edificar a tua vida. Amém?